Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, que encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferências. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Aviso. O estudo da doutrina espírita inicia-se no dia 9 de março para jovens de 12 a 17 anos, iniciantes de todos os demais grupos de estudos. Na tarde será das 13 horas, 13h30, e noite inicia-se às 19h30. Aos sábados, dia 14 de março, às 16 horas. Informações com Neuza, Julie, Ana Jardim e Juarez. Evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos e sobrinhos e vamos plantar a semente do cristianismo. Crianças de 7 a 12 anos, início para 14 de março, as inscrições serão na sala das crianças. Vamos então fazer a abertura do Evangelho, aberto ao acaso. Se saudarem apenas parentes, amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fazem o bem a vocês, que recompensa terão? E se prestarem somente para aqueles que podem lhes retribuir, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem? Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperarem em troca. As suas recompensas serão bem maiores, serão os filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos assim como seu Pai, que assim seja. Vamos elevar então o pensamento a Deus, colocando em nossa tela natal tudo aqui que viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Prece. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos no quanto apela o teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dagivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo através das tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam eles físicos ou espirituais. Santos Espíritos, desígnios obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do reconhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Passo agora a palavra para a irmã Rosane, que irá ministrar a palestra da tarde de hoje. Seja bem-vinda. O
Boa tarde aos irmãos aqui encarnados, boa tarde aos irmãos desencarnados também que se encontram aqui conosco nesta casa de orações. Muito feliz por estarmos juntos aqui nesta tarde, com bastante calor lá fora, né? Mas aqui sabemos que estamos sentindo um calor especial, que é o calor dessas energias tamanhas que nós estamos recebendo, que na verdade recebemos lá na entrada, né? Quando adentramos o corredor aqui da casa, nós já podemos sentir com certeza o quanto somos abraçados por esses tarefeiros, amigos do bem, da espiritualidade, que desde muito cedo já estavam aqui preparando esta casa para receber a cada um de nós. E sabemos que hoje quem está aqui, assim como eu, né, não estamos aqui por acaso, porque nada acontece por acaso. E sim fomos convidados por Jesus, convidados por esses irmãos amigos do mundo espiritual, para que nos encontrássemos nesta tarde, neste sábado, aqui nesta casa. Então que nós possamos aqui, como a irmã mencionou durante a abertura, estarmos receptivos, colocarmos em nossos pensamentos, em nossos corações, aqueles reais desejos que nós temos, mas que acima de tudo lembremos que antes dos desejos de conforto material, que são importantes sim, mas que possamos também lembrar-nos da necessidade da nossa evolução moral, do nosso crescimento moral, do nosso amadurecimento emocional e espiritual, para que possamos seguirmos, né, a nossa caminhada neste plano, nessa grande escola que nós, como alunos aqui encarnados, vivemos a todos os dias, onde nos são colocados exercícios, provas, né, e assim vamos sendo avaliados pelo nosso Mestre Jesus, de como que está sendo então este nosso aprendizado, né? Sabemos que muitas vezes ainda retornaremos a este plano, pois muito teremos que aprender. E falando em aprendizagem, o tema proposto para refletirmos nesta tarde é um tema que sim, que nos provoca muitas reflexões íntimas, nos provocam muitos questionamentos, né? De que será que nós estamos realmente exercitando o maior mandamento de Deus? E está lá no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec então designou este capítulo com o título de Amar ao próximo como a si mesmo. Tarefa difícil, né? Para amar ao próximo como a nós mesmos, já partimos do princípio que temos que termos claro qual é o conceito de amor que nós temos. O que é o amor para nós? Ele é um sentimento? E que sentimento é este? O que nós aprendemos desde criança sobre este sentimento de amor? O que nos foi ensinado através das ações, através das relações sociais, familiares? O que nos foi passado sobre este sentimento? E aí nós já podemos começarmos a pensar, será que realmente nós sabemos o que é o amor? E será que exercitamos esse sentimento para conosco? E consequentemente, se exercitamos para conosco, sabemos exercitarmos com o outro? Esta é uma reflexão de fórum íntimo que eu já gostaria de deixar aqui para cada um de vocês. Lamentavelmente, estamos vivendo um momento em nossa sociedade
que este sentimento, quando levado para o campo de relações conjugais, e aí nós estamos falando lá no amor da relação conjugal, estamos vendo que este sentimento não está claro nesta relação conjugal. Ele está sendo confundido com outros sentimentos, que é o sentimento do ódio, da posse, da vingança e do individualismo. Individualismo este que sim, nós sabemos que sempre existiu entre a humanidade e que lá no passado, há 2.000 anos atrás, ele era muito mais forte ainda, porque era a lei da sobrevivência, onde precisavam buscar, disputar e brigar pelo alimento, pela proteção da sua prole e da sua existência. Porém, mais de 2.000 anos se passaram. E hoje, este sentimento de individualismo não teria mais necessidade de estar entre a sociedade humana. Não há mais espaço para o individualismo. Nós somos seres únicos, sem dúvida alguma, mas nós não nascemos para vivermos isolados. Nós nascemos para vivermos em sociedade. Porque é através deste convívio social que nós vamos também exercitar e buscar a nossa evolução, com as diferenças entre nós, com as dificuldades destas relações. Mas aí precisamos estarmos abertos para esse processo de aprendizagem. Precisamos estarmos abertos para entendermos o que o Mestre quis nos dizer com este mandamento que o seu Pai deixou como sendo o maior mandamento. E Jesus, quando fez a exposição, a explanação deste mandamento, ele calou a todos. Tamanha a sua autoridade e tamanho a profundidade que as palavras que compõem a frase que traz este mandamento nos revelam. E aí ele disse aos fariseus, quando souberam que Jesus então havia feito as autoridades religiosas se calarem, eles reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí que o mestre então respondeu, Jesus disse: amar a Deus sobre todo o seu coração e de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro. E o segundo é muito semelhante a este. Eles deverão estar lado a lado, que é amar o próximo como a si mesmo. Estes 2 mandamentos contêm a lei dos profetas. E aqui no Evangelho é uma passagem de Mateus. E depois ele segue nos trazendo uma mensagem que também é muito pertinente aos nossos últimos acontecimentos no nosso estado, a tudo que nós viemos vivendo no mundo, onde então Mateus segue nos dizendo: façam aos homens tudo aquilo que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei dos profetas. E Lucas segue trazendo: tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. E aqui nós podemos pensar que o que eles estavam nos passando enquanto mensagem é aquele sentimento que muito nós temos ouvido ultimamente, que é a empatia, que é a nossa capacidade enquanto ser humano de podermos buscar compreender o que o outro está sentindo, buscarmos experimentarmos o sapato que o outro está dizendo que está apertado no seu pé. Como que nós nos sentiríamos daquela forma?
Como que nós gostaríamos de ser tratado e como que nós estamos tratando. Quando aqui nós chegamos e somos recebidos com sorrisos calorosos, com abraços, eu pelo menos tenho um sentimento. Que coisa boa, porque é assim que eu também gosto de tratar os outros em todos os ambientes onde eu estou. Principalmente eu e muitos de vocês aqui que trabalhamos com pessoas. Cada pessoa que é colocada diante de nós, ela também não foi colocada diante de nós por acaso ou em vão, passa por aquela pessoa. Não, justamente é porque naquela relação temos algo a trocar, temos algo a aprender um com o outro. E se eu quero que seja um momento de troca, de crescimento, gostaria que a recíproca fosse a mesma. Mas muitas vezes nós sabemos, e nós não somos perfeitos, se fôssemos não estaríamos aqui neste plano, nós sabemos que nem sempre isso ocorre. E muitas vezes o que nós ouvimos? Não, mas é que ele tratou ele daquela forma porque ele estava com pressa, porque ele estava correndo. Não é isso que a gente ouve? Não, da próxima vez acho que ele vai atender melhor ali, naquele local que ele chegou para comprar alguma coisa, e a pessoa nem ao menos olhou para ele. E quantas vezes isso já aconteceu com todos nós aqui, de nós chegarmos num local, pedirmos algo que estamos ali para comprar, e as pessoas estão falando sobre a novela, sobre a roupa que está ali na vitrine da outra loja, e elas não olham para ti. E eu saio pensando, nossa, ela nem viu quem eu sou. Se perguntarem a ela como é a pessoa que esteve aqui, ela não vai saber dizer. Por quê? Porque foi uma relação que a gente pode chamar automática, né? Porque a bala está aqui e tchau. E ali não se estabelece um encontro empático, onde aquela pessoa que estava ali recebendo poderia pensar: se eu chegasse aqui para ser atendida, gostaria de ser bem atendida. E quantas vezes que somos muito bem atendidos e saímos encantados daquele local. E como é bom quando nós fizemos um exercício também, que é de agradecermos a forma que fomos atendidos. Eu já ouvi pessoas me dizerem assim: para que agradecer, Rosane? Ela é paga para atender desse jeito. Não, ela é paga para fazer o trabalho dela. Agora, essa forma que ela está atendendo, que bom que isso ela traz com ela. E eu torço que realmente sejam as habilidades e competências que ela tem para estar no exercício desta função. E dar-se conta que essa pessoa lida com ser humano, com gente. E ninguém aqui está ilhado, porque todos nós estamos uns com os outros. Agora, se nós sairmos ali na calçada da São José, vai ter muitas pessoas subindo e descendo. Então, nós não estamos ilhados aqui, estamos cheios de pessoas ao nosso redor. E quando Jesus traz esta fala de seu Pai dizendo: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, Ele está nos provocando a pensarmos sobre isso. Como que nós estamos dando bom dia para o outro? Como que nós estamos nos despedindo quando nós saímos do nosso local ou dos nossos locais de trabalho? Quando nós saímos dos nossos grupos de convivência? E quando ele fala sobre o próximo, né? Quem é o próximo? Ah, eu acho que o próximo é só a Dona Noêmia, que está bem na minha frente aqui. Não. O próximo é quem está, muitas vezes, distantes de nós também. Infelizmente, o nosso país está vivendo mais uma vez uma tragédia climática, que são os nossos irmãos lá de Minas Gerais.
elevarmos os nossos pensamentos nas nossas preces diárias a eles, é desejar a eles tudo aquilo de maravilhoso que nós aqui no Rio Grande do Sul recebemos quando vivemos a dor que eles estão vivendo. E aí o exercício da empatia. Os estados que sofreram o que eles estão sofrendo hoje sabem exatamente a dor que eles estão sentindo. Elevar a estes irmãos as vibrações de amor, de consolo, rogar que eles também possam receber tudo que o nosso estado recebeu de doações em todos os sentidos, é olharmos para o próximo. E que geograficamente não está tão próximo assim de nós, mas está nesse plano terreno. Os nossos irmãos que continuam em guerra nos países tão distantes do nosso, mas são seres humanos como nós. E nós não gostaríamos de estarmos vivendo, acredito eu, estou falando agora por mim e por vocês, peço licença, mas acredito que ninguém gostaria aqui de estar vivenciando a guerra que eles estão vivenciando. E quantos brasileiros, irmãos nossos de pátria, estão lá e não conseguem sair porque os aeroportos não estão com autorização de voo, ou porque foram em missões de trabalho e ainda não puderam retornar. Então a eles nós vamos designar as nossas vibrações de resiliência, de resignação, de amor, de compaixão uns para com os outros. E assim nós estaremos exercitando este sentimento que Jesus está nos trazendo, que é o sentimento de amor. Lamentavelmente, vou dizer a vocês também o que eu já ouvi. Ah, mas como assim? Rezar por um povo lá que nem sabe se a gente existe? Olha, eles até podem saber que eu não existo, mas eu sei que eles existem. Todos nós sabemos que eles existem. E todos nós sabemos que eles estão em guerra. Sabemos que essas guerras têm as suas causas também espirituais. Não por acaso esses irmãos foram designados a reencarnarem lá. Não foi por acaso. Mas roguemos que eles possam ter resignação, resiliência, compaixão em vossos corações para poderem viver esta grande escola que a eles foi designada lá. E que escola, gente, que só tem conteúdo difícil se nós formos olhar. Muito, muito difícil. Muito além do que muitas vezes aqui, com situações que acontecem, mas que, claro, não subestimando as situações, nós também as consideramos pesadas e fortes. Mas esse olhar para o próximo, que nós possamos sempre lembrar que o próximo não é sempre quem está fisicamente próximo de nós, mas também quem está distante de nós. Mas sim lembrarmos dos próximos por perto de nós. E aí nos perguntarmos como que estão as nossas relações com os nossos colegas de trabalho. Será que nós damos o bom dia, boa tarde, boa noite? Será que quando vimos que alguém está com o rostinho, com um semblante diferente, perguntamos como está, se está tudo bem? Os nossos familiares, que esta sim é uma grande escola de aprendizado, que todos nós que lemos a doutrina somos sabedores, não viemos passear naquela família, não estamos de férias naquela família, estamos ali no nosso processo íntimo perante ao Pai de muito crescimento, de muita regeneração. E os nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos que seguem conosco na doutrina, nos grupos que nós participamos, porque será que estamos ali reunidos naquele grupo? O que aquele grupo tem a nos ensinar?
o que cada uma daquelas pessoas tem a nos ensinar ao exercício deste sentimento de amor, de empatia. E sentimento este de amor que ele caminha junto com a caridade. Ele caminha junto com a indulgência. E se ele é o maior de todos, que tenhamos ele como o grande pilar que sustenta todos os outros sentimentos. E quando eu estava lendo este capítulo, que talvez para vocês também já tenham, muitas vezes no Evangelho do Lar já tenha caído este capítulo, eu fico pensando nas doações, né? E aqui a casa tem o brechó, e não só o brechó, mas o Lar Irmã Esther tem um trabalho social muito grande também de doações de roupas, tem o enxoval, né? Os armarinhos, enfim. E como que é preparado esse enxoval para as gestantes? Será que as irmãs que sentam ali naquelas máquinas, elas olham assim, esse tecidinho aqui é cor-de-rosa, mas eu não vou lá pegar a linha cor-de-rosa, a linha verde está aqui na minha frente, eu vou fazer com verde mesmo, até porque assim, não é para bebê da minha família, eu nem sei quem vai ganhar essa roupinha. Nunca viram ninguém pensar assim, né, gente? Eu sei. Agora, quando é feito com amor e com empatia, pensando que eu adoraria ganhar esta cobertinha, aí a gente levanta, vai lá e procura a linha cor-de-rosa. E se não tiver, vai falar com a irmã responsável e vai dizer, olha, temos que comprar a linha cor-de-rosa, porque ganhamos o tecido cor-de-rosa, mas não temos a linha. E nós temos que entregar uma coberta como nós gostaríamos de receber para uma criança nossa. Os sapatinhos, né, que são entregues, mas manda um pezinho só. Depois a família vai lá e consegue o outro pé. Quantas vezes nós recebemos as doações, né, e vamos abrir as sacolas e ficamos ali, tentando fazer aquele quebra-cabeça. Lá na Paladinos, as irmãs que são responsáveis para arrumar as roupas, às vezes eu digo, o que é isso? Eu brinco com elas. O que é essa pilha? Aí elas dizem, Rô, essa aí é pra gente ver o que a gente vai fazer. Porque veio uma meia, né? Ou a camisa não tem nenhum botão, o casaco não tem o fecho, né? A blusa não tem mais a gola. Eu fico pensando, mas por que tiraram a gola da blusa e deram a blusa? Que estranho, não é? Porque falta algo naquela blusa. E aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês, alguém que gostaria de ganhar uma blusa sem a gola? Alguém gostaria de ganhar só uma meia? Nós temos 2 pés, né, dona Noêmia? Como que a gente vai ganhar uma só? Mas é para dar, é o outro que vai ganhar, não sou eu que vou usar. E aí Jesus vai lá no nosso coração e diz para o nosso anjinho da guarda perguntar no nosso ouvido, tu gostaria de ganhar assim? Gente, pacote de presente. Essa semana eu recebi um presente ainda atrasado de aniversário, mas eu digo, podem me dar o ano todo, sem problema, né? E a amiga que me deu o pacote, eu digo para vocês, me deu dó de abrir o pacote, porque era lindo demais o pacote. E eu disse para ela, eu já sabia o que tinha dentro, porque ela já tinha me dado um spoiler. Ela disse, eu encomendei, só que tá demorando para chegar. E aí, o pacote, né? Eu disse, como que eu vou abrir esse pacote? É lindo demais. E aí ela disse assim, aprendi contigo, o problema é teu, né? Ela disse, porque é assim também que sempre tu nos dá os pacotes, porque eu particularmente adoro fazer pacotes. E eu disse, que bom. E aí fui lá e abri o pacote, né, para pegar o meu livro, então, que eu estava ganhando de presente. Mas qual é o sentimento que aquele pacote passa? De empatia. Que não é somente dar a alguém, mas a forma que tu vais oferecer. A comida que nós damos para aquele irmão que muitas vezes durante aqui os trabalhos chega ali e pergunta, teria um pacotinho de arroz? Teria um feijão?
Aí as irmãs que estão ali vão pegar o feijão e vão jogar? Não, eu tenho certeza que elas vão colocar dentro de uma sacolinha. Inclusive vão colocar mais do que o feijão que ele está pedindo e vai ser entregue naquela sacolinha, como nós gostaríamos também de sair daquele lugar. Então, este amor que Jesus nos faz pensar e sermos provocados a pensar, quando ele diz que é ao próximo como a si mesmo, ele está nos levando a esta reflexão de como estão as nossas relações entre nós. Entre nós. Se nós tivermos somente o arroz para fazermos na nossa casa, nós podemos fazer do arroz um banquete. A forma que nós vamos fazer aquele arroz, a intenção que nós vamos colocar naquele arroz, e acima de tudo, lembrarmos que nós vamos servir aquele arroz para outras pessoas. Então, se nós queremos um arroz saboroso, oferecemos o melhor ao outro. O melhor ao outro. E volto a dizer a vocês, muitas vezes na correria não nos damos conta o que estamos fazendo no automático. Mas como é bom quando vem e nos puxa. Opa, volta e arruma melhor. Volta e põe a fitinha que falta aí. A cereja do bolo, como a gente fala. O lacinho que ainda não tem. Porque esses laços é o sentimento de amor para com o outro. A cerejinha do bolo que nós usamos sempre aí como uma metáfora, que é o que faltava, é exatamente para que possamos fazer diferente. E fazer diferente é fazer o que o Mestre nos ensinou. Por isso que nós devemos perguntarmos também todos os dias nas nossas reflexões, se há mais de 2000 anos atrás o Cristo nos traz essa mensagem, por que ainda não exercitamos? Porque é difícil, né? Justamente porque somos seres humanos. Mas, se nós começarmos com pequenos movimentos, com pequenos gestos, com pequenas ações, nós já estaremos caminhando rumo ao desejo que este Mestre tem para cada um de nós, aqui neste plano terreno. O amor que Jesus nos pede é um amor universal, é o amor que transcende, é o amor que manifesta as faces de Deus. E aí nós poderemos buscar o entendimento daquela frase muito conhecida por todos nós: Deus é amor. Inclusive os nossos irmãos da doutrina evangélica colocam esta placa, esse slogan diante dos seus templos e das suas igrejas. E muitas vezes nós lemos e não raciocinamos o significado tão lindo e verdadeiro que aquela frase tem. Assim, meus queridos irmãos, que este convite da providência divina para conosco, para este exercício de amor, que tenhamos aberto os nossos corações, os nossos pensamentos, que todas as ações feitas para o próximo que está diante de nós, que nunca esqueçamos que nós também somos o próximo daquele irmão, daquela pessoa, daquele ser humano que está ali na nossa frente. Que Jesus nos ampare, que este querido irmão de amor incondicional, que é o grande farol das nossas vidas, que siga acreditando em cada um de nós, que nunca desista de nós, que Ele possa ver em cada um de nós a nossa fé, a nossa força e o nosso desejo de sermos muito melhores do que nós fomos ontem. Que vossos corações possam ser aquecidos por este amor de Jesus, por esses bálsamos de Dr. Bezerra de Menezes e por toda esta corrente de amigos que se encontram aqui conosco. Um abraço a todos.
bebida quente às crianças. Então, as canções que o coral vai cantar na tarde de hoje é Ave Maria da Nova Era, música Gina, Lembra, Fernando Oz. Segunda canção, Vencendo em Jesus, de Julia Hard-Moss. E terceira canção, Retorno às Estrelas, de Elaine Dalman e Amigos Espirituais. Que
mais a sua vida, mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O guarda que chama os justos, a batalha já soou. Cristo à frente de seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor baterão, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz vai encarar. Os remidos triunfantes com louvor hão de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Esta música vai ser cantada pela primeira vez. Espero que não erramos. Não aprendeu. Eu aprendi até hoje, aquele sim. Vou sempre olhar as estrelas, procurando ao meu lar retornar. Tanta vida em todo o universo, vivenciando e aprendendo a amar. Vivenciando e aprendendo a amar. Foi sempre mirar nas estrelas. Eles de luz observam o crescimento, ajudando, inspirando seus irmãos. Centelhas corajosas na
vou sempre olhar as estrelas, procurando ao meu lar retornar. Vim na terra experienciar, com Jesus aprendi a amar, com Jesus aprendi a amar, pois sempre mirar as estrelas. Então convidamos a todos agora para cantar uma oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O véu está se rompendo e nós muito aprendendo. Sejamos todos luz, guerreiros da luz, assim como foi Jesus. O véu está se rompendo e nós muito aprendendo. Sejamos todos luz, guerreiros da luz, assim como foi Jesus. O véu está se rompendo e nós muito aprendendo. Sejamos todos luz, guerreiros da luz, assim como foi Jesus. Então agradecemos as canções do coral na tarde de hoje e peço para que os médiuns se dirijam à sala de trabalho. Peço para aqueles irmãos que pegaram atendimento de desobsessão já possam ir se dirigindo à sala de tratamento. Os irmãos que pegaram a ficha de passe isolado ou passe magnético
atendimento da equipe, também já podem ir se dirigindo à sala de tratamento. Os irmãos também que pegaram a ficha de atendimento fraterno também já podem ir para a sala de atendimento. Peço então agora para que os médiuns se posicionem no salão para aplicarmos o passe coletivo. Peço para mais um médium se dirigir para a frente. Então, irmãos, vamos elevando nosso pensamento a Deus mais uma vez, agradecendo por estar neste lar de oração, estar recebendo essas energias positivas e revigorantes, levando-as também através do nosso pensamento para os nossos irmãos que aqui não puderam chegar, tanto encarnados como desencarnados, para que possam também estar recebendo neste momento. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passo foi transmitido e que todos possam ir em paz para seus lares.